Para a aula de hoje, nós teremos como tema diálogo, algumas pistas psicológicas. E para isso convidamos a psicóloga clínica Heloísa Helena Rocha Silveira e o psicólogo clínico Alain Magalhães Correia Júnior. Uma boa aula para vocês. Olá, antes de tudo a gente quer agradecer a cada um de vocês que estão aqui. É uma oportunidade para a gente, dentro do carisma da unidade, colhermos aquilo que a nossa experiência profissional traz de recursos que vêm ao encontro da experiência que já se faz há mais de 70 anos no movimento. Então, uma escola de cidadania implica em diálogo, e a primeira reflexão que a gente queria fazer era essa: por quê? Como entra o diálogo para formar a comunidade, para formar a vida do cidadão? A gente queria lembrar como é que nós estamos na situação atual em relação ao diálogo, alguns pensamentos. No Ocidente, a gente vem da cultura grega, onde a gente foi treinado a saber argumentar. Então, vendo na antiguidade, existia até a profissão do retórico, daquele que era convidado a defender certos argumentos. Se o argumento fosse fraco, para ele torná-lo forte com a boa argumentação, ele recebia até um bom salário. As pessoas eram contratadas também para isso. Mas era muito valorizada a capacidade de argumentar e convencer. Então, talvez um primeiro aspecto do diálogo que a gente vai aprofundar hoje é isso. A gente dialoga para quê? Para convencer o outro das nossas ideias? Ou o diálogo pode ser uma ferramenta de construção da família humana? Esse é um dos primeiros pontos. Lembrando que a gente está mergulhado nessa cultura, O momento que a gente vive também, há poucas dezenas de anos atrás, nós nos encontrávamos em volta da praça, do mercado, nas nossas cidades. Hoje em dia, nós saímos da praça para o shopping. E essa mudança ela implica no anonimato, no individualismo, no cada um por si, perdendo aquela dimensão comunitária que nós tínhamos. A cultura também pós-moderna defende radicalmente a liberdade e a autonomia, como um grande valor que deve ser salvo a qualquer preço. Então, o convívio social pode também me limitar. Daí, talvez, a experiência de se isolar que as pessoas fazem, com um grande individualismo que reina atualmente e que traz consequências. Traz consequências nos apresentando um homem realmente órfão, sozinho, solitário, com os laços muito fracos em relação à família e à comunidade. Então, cada vez mais a gente assiste, no trabalho do consultório também a gente encontra uma grande solidão, uma grande dificuldade de manter laços, porque de fundo tem essa coisa de que eu tenho razão e de que eu preciso estar sozinho para fazer aquilo que eu acho que devo, e isso é que me traz a liberdade. Só que nessa solidão e nesse isolamento, o homem experimenta uma característica própria da nossa humanidade, que é uma grande fragilidade. Observando os filhotes dos vários mamíferos, não tem nenhum mais frágil do que o homem, mais dependente do que o homem. Parece que a natureza já diz para a gente que a gente precisa do outro para viver, precisa do outro para conviver. E essa tendência a se isolar tem feito crescer enormemente na nossa sociedade a ansiedade e a depressão. Então, a gente queria oferecer na noite de hoje alguns aspectos psicológicos que poderiam ajudar, algumas ferramentas, que poderiam ajudar a construir um diálogo mais eficaz e mais realizador. E para que dialogar? Para favorecer o encontro, para facilitar a paz, a concórdia, a harmonia das relações,
Nesses dias a gente assiste essas guerras localizadas, né? Com grande sofrimento de tanta gente, e muitas vezes poderiam se entender. A gente vai aprofundar também um autor que trabalhou muito pelo mundo afora, resolvendo conflitos, ajudando as pessoas a dialogarem, a se compreenderem. Dialogar para construir a casa comum, para tornar real e sensível a fraternidade universal, essa descoberta de que todos nós somos semelhantes, somos irmãos. Quando a gente começou a trabalhar esse tema, nós achamos importante levantar os facilitadores e os dificultadores do diálogo, né? Que fatores seriam esses? Então, como facilitadores do diálogo, a gente encontrou conhecimento, abertura, que seria a nossa disponibilidade para o diálogo, a clareza, né? A forma de expressar, que seja uma forma clara. Em alguns casos, dependendo do tipo de diálogo, pode ser necessário um sigilo, né? Em alguns momentos, as pessoas conversam com a gente e gostariam que não fosse, essa conversa não fosse levada para outros lugares. Então, alguém que passa essa confiança e que se compromete a um sigilo também vai facilitar esse diálogo. Misericórdia, que seria muito bacana quando a gente dialoga e que a gente começa a perceber o outro como ele é. E a gente começa a entender as suas motivações. E quando a gente entende, fica mais fácil também a gente saber perdoar aquela pessoa. Ser misericordioso. A humildade, a maturidade e a simplicidade. Teriam outros fatores, nós resolvemos só colocar esses aqui, mas existiriam outros facilitadores também. Os dificultadores, né? Então, o julgamento. Se a gente vai dialogar já com uma ideia pré-concebida ou com julgamento a respeito do outro, então isso dificulta o diálogo. Interrupções. A gente vai dialogar com uma pessoa com o celular na mão, o celular toca, dá aquele barulhinho e a gente vai olhar, fica ansioso para ver o que veio naquela mensagem, já interrompeu o diálogo. Ou se a gente... o telefone toca, então essas interrupções tiram a vontade do outro de falar, né? Que a atenção foi para outra coisa. O egocentrismo. O diálogo, para que é aquele diálogo? É para estabelecer um relacionamento com o outro, ou é para eu mostrar que eu sou melhor do que o outro, que eu sei, ou por interesses meus? Então, o egocentrismo dificulta. A rigidez. Então, eu vou para o diálogo achando que as minhas ideias são aquelas e eu não estou disposta a mudar. Então, eu estou numa posição de rigidez. O ceticismo, que seria pessimismo também. Não vai adiantar dialogar. Eu posso até dialogar, mas não vai adiantar. A verborragia, começa a falar demais. Projeção. Eu vou projetar no outro os meus próprios sentimentos, as minhas próprias dificuldades, eu projeto no outro, eu enxergo no outro, mas, na verdade, elas são minhas. Por isso que é importante também a gente se conhecer. Então, a partir desse levantamento, nós estruturamos essa aula em 3 tópicos: a escuta, a expressão e a troca. Então, começando da escuta, a primeira pergunta que surge é se há uma diferença entre o ouvir e o escutar. Então, o ouvir é uma coisa mais automática. Eu não faço nada para ouvir, né? Um ruídozinho, agora lá fora, por exemplo, estou sentindo um ruídozinho, né? Ele aparece, né? Às vezes um barulhinho de uma chuva, qualquer barulho, qualquer coisa que chega até os nossos ouvidos,
e que a gente ouve. Então, seria o automatismo. E a escuta é diferente. A escuta é quando existe uma intenção. Eu tenho a intenção de ouvir a pessoa. Então, essa é a diferença. Existe uma participação voluntária com relação à escuta. E aí vem uma outra pergunta. Como está a nossa disponibilidade para a escuta? Então, eu posso estar aberta ao diálogo ou posso estar fechada. E esse fechamento pode ser um fechamento assim mais permanente, no sentido assim de que eu me fecho mesmo. Eu não quero me abrir ao diálogo. Mas pode ser também um fechamento momentâneo, por uma dificuldade que eu esteja vivendo no dia, uma indisposição, uma dor de cabeça, uma preocupação, alguma coisa desse tipo que eu sinto que me está provocando um fechamento em mim ao diálogo. E, nesse caso, talvez o melhor seria eu adiar. Hoje eu não posso te escutar, hoje eu não posso conversar com você, mas, quem sabe, amanhã eu já estarei disponível. Ou indiferente, né? Quando eu nem... Para mim, tanto faz, dialogar ou não. Então, eu não vou me comprometer com esse diálogo. Márcio Lúcio de Miranda é um médico aqui de Belo Horizonte, talvez alguns conheçam, e ele trabalha com relacionamento de ajuda. E no livro que ele escreveu, que se chama Guia do Treinador para o Relacionamento de Ajuda, ele define escutar como uma habilidade de alta complexidade. É esvaziar-se de si mesmo para que o outro possa entrar. Então, requer sair de si, esvaziar-se, para que o outro tenha espaço dentro da gente. Nós vamos falar agora da empatia. A empatia é tentar compreender os sentimentos e as emoções, procurando experimentar o que a pessoa está experimentando. O que é empatia, então? É se colocar no lugar do outro, entrar na pele do outro. É uma expressão que Chiara Lubich usa. Então, entrar na pele do outro, né? Como se eu fosse o outro naquele momento. A empatia requer que esvaziemos nossa mente e escutemos os outros com a totalidade do nosso ser. Então, agora, nós vamos dar umas dicas de como escutar. Né? Então, ficar calado interna e externamente. Então, o que é ficar calado internamente? É realmente deixar de lado aquilo que eu estou pensando na hora, os julgamentos, as minhas preocupações, os meus interesses, para escutar totalmente o outro. E, externamente, deixar o outro falar até o fim. Não interromper a fala do outro. Suspender os julgamentos. Que a gente tem, às vezes, essa mania de ficar julgando os outros. Então, já começa a escuta com o julgamento. Então, suspender os julgamentos. Evitar as distrações. A gente já falou um pouquinho, então vamos tirar tudo aquilo que possa nos distrair. E checar o que foi entendido. Isso é importante, porque às vezes a pessoa diz alguma coisa e a gente pensa que entendeu e, na verdade, não entendeu. Então, a gente pode falar com ela. Você disse isso e eu entendi isso. É isso mesmo? Foi isso mesmo que você quis dizer? O que significa isso para você? Às vezes, uma palavra que a pessoa usa tem um significado diferente daquilo que para ela do que para mim. Então, o que você entende por essa palavra? Quando você fala que, por exemplo, que está magoado comigo,
ou quando você fala a respeito do seu sentimento, o que é esse sentimento para você? O que você quer me dizer com isso? Caso você tenha dúvidas sobre o que escutou, peça que a pessoa repita a informação e procure não interpretar a informação segundo seus valores. Elogiar. Na nossa cultura, a gente tem muito mais costume de apontar os pontos negativos do que os pontos positivos. Chama mais atenção os defeitos do que as qualidades. Então, é menos comum o elogio do que o apontar o dedo para alguma falha da pessoa. É um hábito que a gente tem, né? Então, mudar esse hábito para reconhecer os pontos positivos. Usar da empatia. Então, a empatia foi aquele conceito que a gente já falou há pouco, né, de se colocar-se no lugar do outro, entrar na pele do outro. E, se a pessoa é escutada, quais são os efeitos da escuta sobre a pessoa? Acho que nós todos já experimentamos isso, né? Quantas vezes já fomos escutados? E, às vezes, a partir de uma escuta, a gente muda, e a gente sai totalmente mudado. Uma vez uma pessoa me falou assim, quando eu estou aqui diante de você, é como se eu tivesse tomado muitos antidepressivos. Porque isso foi uma situação específica, mas a gente percebe uma mudança no outro. Ele teve espaço para falar e ele sai diferente, sai melhor. Sai mais alegre, mais esperançoso. Tantas vezes acontece isso. Ao mesmo tempo, provoca uma autotransformação da pessoa que escuta. Por quê? Porque quando a pessoa escuta, ela se coloca inteiramente ao serviço do outro, como um dom ao outro. E nós, por natureza, somos pessoas autotranscendentes, quer dizer, nós nos realizamos para fora de nós, não para dentro de nós. Então, essa abertura faz parte da nossa essência. Se a gente coloca em ação essa capacidade que a gente tem de se colocar a serviço do outro, a gente sai. A gente não vai ali para sair feliz. Você não vai escutar o outro para sair feliz. Mas você sai. Aparece, depois dessa escuta, a pessoa que escutou, ela se sente bem, porque ela sente que foi útil e que aquela escolha de escutar a pessoa foi uma escolha que fez sentido, que valeu a pena. Então, também ela sai crescida. Então, é uma via de mão dupla. É um dar e um receber. Ao escutar as pessoas, transmitimos receptividade e interesse. E isso faz com que as pessoas se sintam valorizadas. Alguém perdeu tempo com elas. Então, se alguém perdeu tempo comigo, se alguém me escutou, é porque eu tenho algum valor. Então, essa primeira parte, a Heloísa apresenta para a gente o primeiro aspecto do diálogo, que é a escuta. E o que vem em seguida, porque é um movimento de receber e dar, é a expressão. Como me expressar para que ajude a estreitar e me aproximar do outro. A gente pensou de aprofundar aqui algumas estratégias para uma comunicação não violenta. Porque nós somos muito diferentes, nós nem imaginamos o quanto somos diferentes uns dos outros. Por isso que a Heloísa lembrava que às vezes é importante você perguntar se você repete para o outro o que você entendeu e pergunta se é isso que ele quis dizer. Porque a gente sempre, quando recebe transformado através dos filtros que nós temos. Então, o Marshall Rosenberg, ele se especializou e dedicou a vida inteira a construir uma comunicação não violenta. Uma comunicação que não agride o outro. Como falar, como me exprimir, como dizer sinceramente aquilo que se passa comigo, sem que o outro fique mal. Então, queríamos dar um pouquinho dessas ferramentas para vocês. A gente vai se concentrar mais nesse aspecto da comunicação não violenta.
ela considera 4 elementos na comunicação para a gente observar. E o primeiro se chama exatamente observação. E todo mundo acha que é bom observador. Mas, na verdade, a gente não se prende diretamente àquilo que está se vendo, a gente costuma sempre fazer uma interpretação em cima do que a gente está vendo. Então, eu vejo alguém com o rosto torcido olhando para mim, eu posso pensar que ele não gosta de mim, quando, na verdade, ele está com dor de dente. Então, as interpretações que a gente dá, elas dificultam muito a comunicação e o diálogo. Então, é muito importante esse primeiro elemento, observar o que eu estou vendo. Não dizer o que eu acho que é porque eu estou vendo isso ou não. O segundo elemento é o sentimento. Essa coisa que eu estou observando, ela gera um sentimento em mim. Eu experimento alguma coisa. Eu posso experimentar medo, posso ficar ansioso, eu posso ficar alegre. Né? Então, observo uma flor bonita numa manhã ensolarada, vejo um temporal que está para chegar, e eu estou desprotegido no meio do campo, e aquilo me causa uma grande ansiedade. Então, aprender, se treinar a observar o que está acontecendo dentro de mim, pode evitar muitos conflitos. Porque muitas vezes a gente solta o vulcão em cima do que está na nossa frente, quando na verdade está acontecendo uma reviravolta aqui dentro. O sentimento que a gente experimenta, ele é ligado a uma necessidade que não está sendo atendida. Então, o Rosenberg, ele trabalha muito com a nossa fragilidade. E ele diz que quando a gente identifica a fragilidade de cada um, acontece uma conexão. Prestem atenção, quando há conflito num diálogo, normalmente é porque um está querendo ser mais forte do que o outro. Então, eles se enfrentam. Quando na comunicação a gente toma contato com a fragilidade do outro, desperta em nós um sentimento de compaixão. E ele aproxima as pessoas. E o Rosenberg diz uma coisa muito interessante, que quando essa compaixão acontece, os problemas se resolvem sozinhos. Ele diz que alguma coisa diferente acontece na relação, que há uma compreensão muito mais profunda, diferente de quando duas pessoas se colocam em posição de disputa e de competição. E por último, um pedido. Já que eu tenho uma necessidade que não está sendo atendida, eu preciso de alguma coisa, eu posso apresentar sinceramente ao outro que está na minha frente aquilo que eu estou precisando para que a minha vida fique melhor e mais enriquecida, deixando o outro livre, porque não necessariamente ele é a pessoa que vai atender a minha necessidade. Mas eu posso exprimir isso ao outro. Vamos treinar isso aqui daqui a pouco. Então, observar claramente o que está de fato acontecendo numa situação, sem acrescentar juízo e avaliação. Aquilo que vemos, ouvimos, tocamos e que está afetando a nossa sensação de bem-estar. Um exemplo de observação está nessa poesia. Quando a Ruth Bebermeier, se pronuncio bem, ela diz: nunca vi uma criança burra. Já vi criança que às vezes fazia coisas que eu não compreendia. Ou as fazia de um jeito que eu não planejara. Já vi criança que não conhecia as mesmas coisas que eu, mas não era uma criança burra. Antes de chamá-la de burra, pense: era uma criança burra ou apenas sabia coisas diferentes daquelas que você sabia? Uma poesia muito simples assim para dizer que o chamar a criança de burra já é uma avaliação e uma interpretação. Então a diferença entre a avaliação está que na avaliação eu emito um juízo. Por exemplo, você raramente faz o que eu quero. Isso já é um juízo que eu estou fazendo da pessoa. Quando eu poderia me restringir a observar o fato. Nas últimas 3 vezes que comecei uma atividade, você disse que não queria fazê-lo. Esse é o fato. Agora, que é porque não quer fazer nada do que eu quero, isso já é uma interpretação. É muito sutil, a gente precisaria ir treinando nisso. É uma arte para ser desenvolvida. O segundo ponto é o sentimento. É aquilo que está se passando dentro de mim.
E na correria dos dias de hoje, a gente não escuta a gente, né? A gente não se percebe, a gente vai para frente tentando sobreviver. Então, identificar como nos sentimos ao observar uma ação, se ficamos magoados, assustados, alegres, divertidos, irritados, e por aí vai. A quantidade de sentimentos é enorme, mas saber identificá-los é muito rico. Existe um filme, Divertidamente, que é uma boa aula sobre as emoções. Muito bem feito. Para expressar os sentimentos que passam com a gente deveria permitir apresentar a nossa vulnerabilidade. E nós fomos treinados para ser fortes e vencer, não é isso? Então aqui tem um exercício a ser desenvolvido. Eu conto um exemplo, né, uma equipe de um hospital, de administradores de um hospital, só podiam tomar certas atitudes com a aprovação da equipe médica. E eles precisavam fazer uma grande reforma administrativa no hospital e a equipe médica tinha reprovado a primeira vez que eles fizeram propostas. Então, eles viam a iminência de um fracasso futuro na administração hospitalar e não sabiam como lidar com esse conflito, já que a classe médica, que também tinha poder de decisão, tinha barrado as mudanças que eles tinham proposto. Convidaram o Marshall Rosenberg para interferir, para dar uma consultoria, e no meio da conversa com esses administradores, um deles disse: eu tenho medo de falar com eles. E ele sugeriu: por que você não fala que tem medo de falar com eles? E aquilo parecia um absurdo. Como é que eu vou começar um diálogo já dizendo que eu estou morrendo de medo? Mas ele descobriu isso, que ao apresentar fragilidade, as portas se abrem para a conversa, em vez de ser o contrário, né? A gente quer mostrar sempre força e isso fecha portas. Então, esse que tinha mais coragem do grupo, falou para os médicos isso, e naquela noite eles aprovaram totalmente as propostas, porque compreenderam o que estava acontecendo, em vez de assumirem posições só de confronto. Então, apresentar a própria vulnerabilidade pode ser um bom caminho. E nomear e identificar de forma clara as nossas emoções nos conecta mais facilmente com os outros. Isso aqui a gente tem que ir fazendo a experiência e vendo se é verdade. A emoção que eu sinto é porque alguma necessidade minha não foi atendida. As emoções negativas, naturalmente, né? Então, reconhecer quais são essas necessidades que estão por trás dos nossos sentimentos nos ajuda muito, porque a gente identifica o que está acontecendo. E a gente vai fazer algum exemplo já. Por exemplo, a esposa diz, brava para o marido: você tem trabalhado até tarde, todos os dias da semana, você ama mais o trabalho do que a mim. Uma frase frequente nos casais, né? Mas muito inútil, porque seria muito mais rico se ela dissesse o que está acontecendo com ela. Ajudaria mais se ela dissesse que a sua necessidade de proximidade com o marido não vem sendo atendida. E aquilo ali teria mais chance de tocá-lo do que dizer que ele não a ama, porque ele tem certeza que está amando, porque ele está se matando de trabalhar para sustentar essa família. Então, as pessoas não se compreendem quando passam para o julgamento e para a avaliação. Sentir dessa emoção é hora de apresentar um pedido, de expressar aquilo que eu estou precisando para que o meu equilíbrio interno volte. E deixando o outro livre, porque pode não ser ele a atender esse pedido, mas ele vai compreender a sua situação melhor. Então, expressar com clareza o que a gente gostaria de pedir ao outro para enriquecer a nossa vida. Um exemplo prático, então, daquilo que foi dito. Observar, sentir e identificar a necessidade, né? E em seguida vem o pedido. Então, primeiro observar, sentir e a necessidade. Uma mãe chegando em casa, vendo as roupas do filho espalhadas, isso acontece com frequência, não é? Ela diz assim: Roberto, quando eu vejo 2 bolas de meia embaixo da mesinha e mais 3 perto da televisão, até aqui a observação, foi o que ela observou. Eu fico irritada, porque eu preciso de mais ordem no espaço que nós usamos em comum. Então, ela tem uma necessidade de ordem no espaço que está em comum, ela está expressando essa necessidade. E aí, dito isso, ela falou a emoção que ela está sentindo, por causa daquilo que ela observou, e ela faz um pedido. Você poderia colocar suas meias no quarto e na lavadora? E alguém vai me dizer:
mas esse negócio todo dia é muito difícil de fazer, né? Mas é uma pista que pode nos ajudar em tantas situações a estabelecer pontes de diálogo sem tanto conflito. É diferente de você já chamar o outro de responsável, relaxado, relapso, de que não adianta eu falar com você. Não, tem todo um outro recurso seguindo esses passos aqui. Então facilita muito essa conexão entre mim e o outro se eu expresso essas 4 informações com clareza, na forma verbal e com outros meios e sem julgamentos. Uma linguagem vaga, quando a gente não fala com clareza, favorece muito uma confusão interna. Então não fica claro. Eu penso que eu estou dizendo ao outro o que eu quero, e eu sou muito bom em fazer isso. Lá em casa muita gente me ajuda, porque já saiu errado aquilo que eu tinha falado, né? Não está claro, o outro não entendeu, porque eu falei rápido, estou apressado. Então esse aperfeiçoamento ele leva a vida inteira. Quanto mais formos claros a respeito do que queremos obter, mais provável será que o consigamos. E se a mensagem de lá para cá vem dura, vem agressiva, né? A Heloísa nos falou tanto aqui de escutar. E se o que vem de lá para cá nos fere, nos machuca, né? Nós temos aqui algumas possibilidades de reagir. A gente pode culpar a gente mesmo pelo que está acontecendo. Então, eu posso me sentir o maior culpado de tudo que está dando errado, ou eu posso, e esse é mais frequente, culpar os outros, porque isso tudo é culpa de quem está provocando isso, que não sou eu. Mas eu posso também fazer, usando o nosso método, escutar nossos próprios sentimentos e necessidades, que não estão sendo atendidos naquele momento de conflito. Ou melhor ainda, a Heloísa dizia, se colocar na pele do outro, né? Tentar escutar quais são os sentimentos e as necessidades do outro que não está sendo atendida, por isso que ele está tão raivoso, está tão furioso. E cria uma grande ponte de diálogo. Então vamos para a parte prática disso aqui. Culpar a nós mesmos. Eu realmente sou um desastre, né? Como se isso adiantasse, né? Eu faço a minha culpa e está encerrado e o conflito está feito. Mas o nosso objetivo aqui é estabelecer pontes de diálogo. Culpar a nós mesmos ou culpar os outros. Você é a pessoa mais egocêntrica que eu já vi. Então, eu emito um julgamento perfeito e claro, com muita clareza. Mas essas duas estratégias aqui, elas não ajudam o diálogo, elas dificultam. E as duas seguintes? Escutar os nossos próprios sentimentos e necessidades. Então, imaginem que eu poderia dizer mais ou menos assim. Quando eu ouço você dizer que eu sou a pessoa mais egoísta que você já viu, eu fico magoado, porque eu preciso de algum reconhecimento pelos meus esforços em levar em conta as suas preferências. Então eu consigo dizer o que está se passando dentro de mim sem agredir o outro. Ou então, melhor ainda, né? Isso aqui nos aproxima. Ou então, melhor ainda, escutar os possíveis sentimentos que estão se passando dentro do outro e as necessidades dele que não estão sendo atendidas. A gente vira o foco na direção da outra pessoa. E eu poderia dizer, por exemplo, você está magoado porque precisa de mais consideração por suas preferências. Então, estou tentando ali um palpite do que está acontecendo com o outro. E se eu o conheço, fica mais fácil. Se o outro me exprime essas necessidades, fica mais fácil ainda. Então, nessa tentativa de usar as palavras com a arte, eu trago essa poesia também, que diz o seguinte: sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, eu preciso saber. Foi isso mesmo que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer
coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, é outra poesia da Ruth Bebermaier, né? Então, a gente agora vai passar para a troca. Então, a gente começa pensando a respeito das perspectivas. Um ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, de onde eu olho? Então, a gente tem essa gravura aqui, uma pessoa que está de um lado vê um 6, e a outra pessoa que está do outro lado vê um 9. Né? Só porque você está certo não significa que eu esteja errado. Você apenas não viu a vida do meu lado. Então, a gente sabe que tem vários pontos de vista, né? Várias formas de olhar uma situação. E que isso é um enriquecimento recíproco. Porque se eu vejo de uma forma, o outro vê de outra forma, isso pode chegar a uma compreensão melhor, mais totalitária da situação. E aqui a gente pensou nos efeitos da escuta e da expressão adequadas. Então, se a pessoa se sente escutada, se ao mesmo tempo o que foi expresso a ela foi expresso de uma forma adequada, elas se sentem valorizadas, se aproximam, confiam e se abrem ao diálogo. Quando elas se abrem ao diálogo, aí acontece a troca, acontece a reciprocidade. A gente falou de empatia. O fundador do psicodrama, que se chama Jacó Levi Moreno, ele acrescentou o conceito de empatia, o fator tele. O que é o fator tele? É empatia nas duas direções. É uma empatia de mim para você e de você para mim. Isso ele chama de fator tele. E ele explica também numa poesia, um encontro de dois, olho a olho, cara a cara. E quando estiveres perto, arrancarei teus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás meus olhos e os colocarás no lugar dos teus. Então te olharei com os teus olhos, e tu me olharás com os meus olhos. Assim, até a coisa comum serve ao silêncio. Nosso encontro é a meta sem cadeias. Lugar indeterminado, em momento indeterminado, a palavra indeterminada ao homem indeterminado. Então, ele fala que o nosso encontro é a meta sem cadeias. E nós podemos pensar que esse encontro, ele também pode ser um encontro autotranscendente, porque se nós somos autotranscendentes, essa palavra autotranscendente significa que nós somos voltados para fora, somos abertos, como eu já disse. Então, se as pessoas são autotranscendentes, o encontro entre elas também deveria ser autotranscendente, deveria ter uma meta, que é aquela meta que a gente falou no início, que seria a meta da fraternidade, de uma cultura de paz. E o Buber, Martin Buber, diz: realizo-me ao contato com tu, torno-me eu dizendo tu, toda vida verdadeira é encontro. O diálogo é o que fortalece o relacionamento em todos os sentidos. E essa interação recíproca favorece a plena realização de si. Quer dizer, se eu me realizo sendo autotranscendente, me colocando o foco não em mim, mas no outro, e o outro fazendo a mesma coisa, a gente se realiza. Nós nos realizamos juntos. As neurociências descobriram, por acaso, na década de 90, esses chamados neurônios espelhos, observando macacos que se colocavam diante dos outros. Um imitava os gestos dos outros. Um fazia um gesto, o outro também fazia. E depois foram pesquisar através de ressonância magnética e tudo, para ver se isso existia também entre a gente.
nos seres humanos. Foi descoberto, sim, que existem esses neurônios que disparam quando a gente está em relação. Né? Então, nós já somos preparados, existe essa preparação biológica para essa troca, para essa reciprocidade. A biologia, então, favorece a construção dos nossos vínculos. A gente ouviu falar da expressão, por exemplo, homo faber, né, que é o homem que trabalha, ou homem paciens, que é o homem que sofre. Mas existe agora, foi criado também essa palavra nova, esse neologismo, que já aparece na psicologia contemporânea, que é o homo reciprocus. Ele é aquele que exprime e realiza a si mesmo, abrindo-se a uma dinâmica relacional, na qual o eu e o outro se implicam mutuamente. Esse homo reciprocus, ele parte, né, de um dom que a gente chama na psicologia de dom pressuposto. Ou seja, a pessoa se coloca diante do outro nessa posição de doação de si, de reconhecer o outro na sua dignidade, no seu valor, e de colocar no respeito a esse outro. Né? E alguém começa. E quem começa é esse homo recíprocos, ele começa. E quando ele começa, gera também no outro esse desejo de fazer alguma coisa, de também reconhecer aquele que começou. Então, acontece essa troca, né, essa reciprocidade. Por isso ele é chamado de homo recíprocos. E Aristóteles diz que a felicidade não pode ser, de forma alguma, uma experiência solitária. Né? Aristóteles, filósofo grego, na antiguidade ele já dizia isso. E aqui a gente tem uma frase, né, de Chiara Lubich, que vocês sabem que Chiara Lubich também é uma doutora honoris causa em psicologia, recebeu esse doutorado pela Universidade de Malta. E ela diz: quem me está próximo foi criado como um dom para mim, e eu fui criada como um dom para quem está próximo. Na Terra, tudo está em relação de amor, com tudo, cada coisa, com cada coisa, mas é preciso ser o amor para encontrar o fio de ouro entre os seres. Então, essa atitude intencional de ser o amor, colocar em ação aquilo que nós já temos como presente, que é a nossa capacidade de amar, aquilo que faz parte da nossa essência. E se a gente coloca isso em ação, porque somos livres, mesmo que a gente tenha essa capacidade de amar, mesmo que a gente seja autotranscendente, a gente pode escolher se a gente quer atualizar aquilo que a gente tem em potência ou não. A gente é livre. Então, se a gente tem essa intenção, se a gente tem essa atitude de autotranscendência, né, então a gente se realiza. E realiza o outro também.